senhor presidente, deputado Alexandre Knoploch, deputados ainda presentes, Rodrigo Amorim, Flávio Serafini, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Assumo a tribuna nesse expediente final para fazer também, assim como alguns oradores que me antecederam, o debate sobre as contas do governo Pezão referentes ao ano de 2018, último ano de seu trágico quadriênio como governador do estado. Quero fazer esse debate atendo-me o máximo possível a dados objetivos que constam no parecer exarado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e que recomendou por unanimidade a esta Casa a rejeição dessas contas de 2018. Quero, sobretudo, enfatizar contradições entre discursos e práticas, entre discursos e votos, respeitando, por óbvio, a decisão daqueles e daquelas que entendem que devem aprovar essas contas, e faremos ainda o debate quando essa matéria estiver em plenário, mas eu quero explorar aqui, presidente Alexandre Knoploch, algumas contradições que podem nos ajudar a entender melhor o que está em jogo. Se não, vejamos. Todos sabemos que o ente estadual precisa cumprir um mínimo constitucional de 12% no que tange às despesas com saúde. Pois bem, o governo do estado do Rio de Janeiro executou, segundo o relatório do Tribunal de Contas, pouco mais da metade desse percentual que é o mínimo constitucional, a saber, 6,56%. E isto incluindo as despesas apenas empenhadas, ou no máximo liquidadas, porém não efetivamente pagas. O que quer dizer que, de verdade, ali, de forma tangível, com dinheiro saindo dos cofres do Estado para pagar a despesa de saúde, talvez esse percentual seja, talvez não, certamente esse percentual é muito menor. 2%, 3%, não se sabe, porque até o presente momento, e isto vai mudar a partir do exercício de 2020, só valerão para efeito do cumprimento dos mínimos constitucionais as despesas efetivamente pagas. E aí exploro o que me parece ser a primeira contradição. Não adianta fazer discurso, publicar artigo de opinião, participar de reuniões e defender, por exemplo, o PCCS da saúde e vir aqui aprovar as contas de um governo que só investiu a metade do que deveria ter investido em saúde. O que quer dizer que, se tivesse investido os 12%, talvez o PCCS da saúde já estivesse em curso. Então, quero explorar essa primeira contradição, porque é fácil. Tem um movimento social, enche as galerias, faz uma reunião, faz uma audiência pública, vai lá um deputado, vai lá uma deputada, faz o seu discurso, fica bem na foto, e na hora de votar, será que faz uma associação entre o que significa décadas de luta dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde e do IASERJ, lutando por um plano de cargos, e não ter esse plano de cargos, entre outras razões, porque o governo do Estado não executou, ou melhor, executou no máximo a metade do ponto de vista formal, quem sabe executou um quarto do mínimo constitucional. Portanto, não me venha defender PCCS da saúde e aprovar as contas de Pezão de 2018 com essa grave impropriedade em relação ao mínimo constitucional. Outro aspecto. Gastou menos de 25% do mínimo, que é o mínimo constitucional para a educação. E, de novo, isso levando em conta as despesas apenas empenhadas ou no máximo liquidadas, porque se levar em conta as despesas efetivamente pagas, talvez o percentual não seja de 24,8%, talvez seja de 22%, talvez seja de 21%. De novo, quero aqui explorar as contradições. Não me venha defender a pauta do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, não me venha defender a tese de que é preciso criticar o que aconteceu
em relação à ausência de cerca de 20 mil vagas na rede estadual de educação, conforme anunciado pelo governo logo no início do ano, e ao mesmo tempo votar nas contas do governo Pezão, que não investiu o mínimo constitucional em educação. Não dá para fazer as duas coisas. É isso que eu quero dizer. Ou bem o deputado ou a deputada se alinha com essas contas e para de fazer proselitismo, para de fazer demagogia, ou faz o enfrentamento claro. Não tinha 20 mil vagas, ou melhor, havia 20 mil vagas faltantes na rede estadual de educação, entre outras razões, porque não se executou o mínimo constitucional na educação no ano 2018 e também nos anos anteriores. Vamos a outro aspecto. Vamos defender a UERJ, vamos defender a UENF, vamos defender a UESO, perfeitamente, estou alinhado nessa defesa, mas vai defender a UERJ, vai defender a UESO, vai defender a UENF e vai defender também as contas de 2018 do governo Pezão, que investiu na FAPERJ apenas 1/3 do mínimo constitucional, 1/3 do percentual de 2% da receita tributária líquida do exercício. O governo Pezão só executou 0,7%, ou seja, pouco mais de 1/3. Como é que vai ser esse discurso? Deputada vai para a UERJ fazer discurso, vai para a UESO fazer audiência pública, vai para a UENF fazer debate, defendendo a universidade, criticando o abandono da universidade pelo governo Pezão, das universidades estaduais, e vai votar as contas do Pezão referentes a 2018, mesmo o governo Pezão tendo colocado o investimento de 1/3 do que deveria ter investido na área de ciência e tecnologia. Como é que vai ser isso? Que discurso vai fazer? Vai falar uma coisa para um determinado auditório e outra coisa para outro auditório. Só tem essa saída. E mais, quero aqui lembrar que há impropriedades não apenas em relação às despesas fixadas como mínimos constitucionais, mas também em relação à lei de 2013, cito-a daqui a pouco, a 12.858 de 2013, que determinou que a partir de 3 de dezembro de 2012, ou seja, de dezembro de 12 para cá, todas as operações feitas em relação ao pré-sal devem destinar 75% para a educação e 25% para a saúde. Não preciso nem dizer que o governo Pezão ficou longe de cumprir esses 2 percentuais, e isso é para além dos mínimos constitucionais. Aliás, é bom lembrar que o governo do Estado, o governo Witzel, já entrou na Justiça, já autorizou sua Procuradoria para arguir a constitucionalidade desta lei do Supremo Tribunal Federal, que eu considero uma aberração, que ele pretende usar essas receitas vinculadas à educação e à saúde para outra destinação. Portanto, quero aqui ressaltar que também há contradições a serem enfrentadas por aqueles que assumem na tribuna, assumem nos palanques da vida, assumem nas audiências públicas, assumem nas reuniões com suas bases eleitorais a defesa de certas teses, mas na hora de votar o que é essencial, votam de forma contrária, votam de forma dissonante a essas defesas feitas de forma, a meu ver, demagógica e sem consistência. Vamos a um outro ponto. Por exemplo, o Tribunal de Contas criticou impropriedade em relação ao uso dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECP, cantado em prosa e versos. Toda hora tem projeto de lei para inserir um percentual aqui ou ali do FECP para enfrentar uma determinada situação, honrar uma determinada despesa. Pois bem, o governo Pezão, em 2018, não usou os recursos do FECP, que deveria ter usado na prevenção e recuperação de dependentes químicos. Bom, muito bem, o deputado Flávio Serafini fez agora uma intervenção há pouco sobre a luta antimanicomial. Não me venha atacar políticas de internação compulsória de pessoas com dependência química, eu as ataco, que eu contrario essas políticas, e ao mesmo tempo votar a favor de contas que não investiram o necessário em matéria de prevenção e tratamento adequado para pessoas com dependência química. Ou seja, não tem vida fácil. Na política e na vida pública as coisas são complexas e difíceis. Você tem que sustentar o que você discursa, você tem que sustentar o que você apregoa na maneira como você vota, deputado Quinoploc. Eu tenho dito o seguinte, já há muito tempo eu uso esse mote:
O poder executivo, ao fim e ao cabo, em última instância, é avaliado pela forma como executa o orçamento. Ou seja, ao executar o orçamento, o poder executivo, quem governa, define com clareza quais são as suas prioridades e quais são as áreas que ele não vai enfrentar. O poder judiciário, por sua vez, pode ser avaliado pela forma como julga, como profere os votos, como decide, como sentencia, como dirime as dúvidas que são as questões que são levadas até o poder judiciário. E o poder legislativo, em última instância, é avaliado pela forma como vota, como pronuncia os seus votos. Então, o discurso é importante, o debate tem valor, né? Todas as formas de usar da palavra nos mais diferentes ambientes, seja desta tribuna, seja em qualquer lugar, mas ao fim e ao cabo, em última instância, a Vera mesmo tem que conferir a forma como o deputado e a deputada votou, porque vai fazer discurso por aí, criticando os governos que querem adotar a prática de internação compulsória para dependentes químicos que estão na rua, e vai votar a favor de contas que não investiram, de um governo que não investiu o que tinha que ser investido em prevenção à dependência química e em tratamento adequado a dependentes químicos. Portanto, eu quero aqui dizer que não tem vida fácil. Não tem vida fácil e quero me associar aos deputados que na Comissão de Orçamento foram derrotados, que defenderam a rejeição das contas. Não é agradável, não é uma posição que seja, digamos assim, fácil de se estabelecer com tranquilidade. Ninguém quer ver governos sendo prejudicados, governadores e dirigentes públicos sendo achincalhados. Não se trata disso, mas não é possível tapar o sol com a peneira. Não é possível tapar o sol com a peneira. E o que não dá para fazer no Rio de Janeiro de hoje é defender a educação pública, defender as universidades, defender o SUS, defender políticas para a prevenção da dependência química e ao mesmo tempo votar nessas contas que são um ultraje, que são, na verdade, uma aberração e que são nocivas às principais políticas sociais no estado do Rio de Janeiro. Por isso, quero aqui me manifestar previamente, tendo em vista o que aconteceu hoje na Comissão de Orçamento, que pelo placar de 4-3, decidiu pela aprovação das contas de 2018 do governador Pezão. E por último, não consigo entender por que o governo Witzel faz lobby, faz movimentações para que a sua base, para que deputados mais vinculados ao governo votem a favor das contas do governo Pezão. Isso quer dizer, se essa minha interpretação política faz sentido, isso quer dizer que o governo Witzel quer ter a mesma salvaguarda, o mesmo tratamento isonômico em relação a eventuais descumprimentos constitucionais da legislação em relação à execução do orçamento. Porque, do contrário, não faria sentido. Um governador que fez campanha buscando se diferenciar ao máximo, buscando se colocar como um antípoda do ciclo do PMDB, do ciclo liderado por Cabral, Pezão e outros protagonistas, e agora faz lobby com a sua base, faz lobby com os deputados aderentes, faz lobby com os deputados que querem sinalizar para o governador que estou aqui, olha, não esqueça de mim, para votar nas contas do Pezão. Não estou entendendo. A única razão é querer também um cheque em branco desses mesmos deputados e deputadas para quando vierem as suas primeiras contas, vale dizer as contas de 2019, ter também o benefício deste tratamento que apaga o que os números dizem, não só o que os números dizem, o que a vida das pessoas diz no dia a dia, que sofreram professores, sofreram estudantes, sofreram usuários do Sistema Único de Saúde no Rio de Janeiro, sofreram dependentes químicos, sofreram pesquisadores, sofreram bolsistas, enfim. Então não dá para defender tudo isso, não dá para associar a todas essas lutas e na hora H fechar os olhos e dar um cheque em branco a governos irresponsáveis. Por isso, faço aqui esse pronunciamento de maneira muito clara. Essa é a posição de um deputado do Partido dos Trabalhadores que tem absoluta identidade e alinhamento com as políticas sociais e com a necessidade de que os governos cumpram, no mínimo, e aí vou ser redundante, no mínimo que é estabelecido como despesa constitucionalmente, como piso de despesas, que é o mínimo constitucional. No mínimo os governos têm que assumir esse compromisso. E olha
e olha que o governo Bolsonaro, e aí concluo, já quer propor, no contexto da reforma tributária, que vai ser discutida em breve, já começou a ser discutida, a verdade, no Congresso Nacional, que é propor a desvinculação de receitas, ou seja, que é propor a supressão dos mínimos constitucionais. Olha que descalabro vai ser se uma tese dessa passar. Se com os mínimos constitucionais fixados na Carta Magna já é difícil assim, assegurar o seu cumprimento, imagine como é que vai ser se não houver receita vinculada à educação, se não houver receita vinculada ao tripé da Seguridade Social, se não houver receita vinculada à ciência e tecnologia. Vai ser absolutamente um disparate na gestão pública em relação a essas áreas. Por isso, faço aqui esse pronunciamento e encerro, já tendo ultrapassado o meu tempo regimental. Agradeço, presidente.